A Guerra Fria. Bom, antes de começarmos a nos aprofundar nessa guerra, precisamos entender os seus motivos, o que foi e como aconteceu. A Guerra Fria foi um evento mundial que aconteceu no período pós-guerra, ou seja, que se deu após a Segunda Guerra Mundial e pendurou e foi até os anos 90. Nela não havia batalhas entre as forças bélicas e nem ataques diretos. Entretanto, aconteciam as famosas corridas, que eram as buscas pelas hegemonias mundiais, e se deu entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou seja, elas incluíam o capitalismo e o socialismo. Como sabemos, antes da Primeira Guerra Mundial, a principal potência era a Inglaterra. No período entre guerras, que foi de 1918 a 1939, os Estados Unidos se consolidaram como a principal potência do mundo. Entretanto, a Inglaterra e a França ainda eram mais fortes e a União Soviética se afirmava muito pouco. Além disso, a Alemanha e o Japão também começavam a se impor como as potências adversárias da democracia, como eles falavam naquele tempo. Com a Segunda Guerra Mundial, essas relações sofreram grandes mudanças. Sabemos que a Alemanha foi derrotada e foi dividida entre as potências vencedoras. O Japão também foi derrotado e passou momentaneamente para o segundo plano, enquanto a Inglaterra e a França começavam a perder os seus impérios. Em contrapartida, depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e os Estados Unidos foram considerados as maiores superpotências. O capitalismo e o comunismo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os dois países, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, estiveram no mesmo lado da luta contra o nazismo. Terminando o conflito, eles seguiram os caminhos radicalmente diferentes. Foi aí que no ano de 1947 começou a disputa pela hegemonia do mundo e as duas grandes economias, que era o capitalismo e o socialismo. Ambos apresentavam as mudanças para a sociedade. De um lado, os Estados Unidos enfatizavam a respeito da liberdade e a democracia do capitalismo, e do outro ponto de vista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas mostravam o socialismo como uma solução aos problemas da sociedade, que eram o desemprego e as desigualdades sociais. Assim, entendemos que a expressão da Guerra Fria foi criada para designar um tipo de conflito, na qual incluíam os Estados Unidos e a União Soviética. Ou seja, eles se hostilizavam, mas nunca chegavam ao confronto militar direto. Porém, isso não impedia que as duas superpotências estimulassem os seus aliados em outras regiões do mundo a entrar na guerra. Cada superpotência procurava dessa forma afirmar o seu controle sobre uma determinada região. Assim foram as guerras entre comunistas e capitalistas na Coreia e no Vietnã, que ocorreram de 1950 a 1953 na Coreia e de 1959 a 1975 no Vietnã. Além disso, a Guerra Fria também foi marcada pelo temor mundial de que ocorresse um conflito nuclear generalizado entre as duas superpotências. Depois disso tudo, sabemos que os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial fortalecidos. A sua economia havia crescido muito com o comércio praticado com os países envolvidos no conflito e, além disso, a sua força bélica era coroada pelo domínio da tecnologia atômica, que fez com que os Estados Unidos passasse a ser a nação mais poderosa do planeta. Contanto, a União Soviética não estava tão fortalecida como os Estados Unidos. Até o começo da Segunda Guerra Mundial, o país, que é a União Soviética, era a única nação comunista do mundo. E ao final do conflito, a superpotência já estava protegida por um bloco de países no qual o comunismo foi implantado graças à ação do exército soviético.
Agora que entendemos como foi a luta contra o comunismo, vamos nos aprofundar sobre o mercantilismo. Bom, o mercantilismo foi um movimento iniciado nos Estados Unidos em 1951. Ele tinha como finalidade perseguir as pessoas que eram a favor do comunismo e também as pessoas que realizavam atividades anti-norte-americanas. Como já havíamos dito, os Estados Unidos saíram fortalecidos da Segunda Guerra Mundial. Porém, a União Soviética também saiu fortalecida. Durante o conflito, o país foi invadido pelos alemães e o número de soviéticos mortos chegou a mais de 20 milhões de pessoas. Apesar disso, a União Soviética se firmou como a potência militar e o seu exército libertou do nazismo vários países do leste europeu e chegou a Berlim, na Alemanha, antes das tropas inglesas e estadunidenses. A corrida armamentista. Com o intuito de proteger os territórios de suas influências e alcançar as novas áreas para dispersar as suas ideologias, as duas maiores superpotências partiram para um crescimento militar de grandes precedentes, desencadeando a corrida armamentista. Ambos possuíam exércitos, centenas de soldados, armas convencionais, armas mortais e, sobretudo, mísseis de todos os tipos, inclusive os nucleares. Os dois países tentavam medir as forças e buscavam produzir cada vez mais armamentos de destruição em massa, como forma de ameaçar o inimigo. E o processo da corrida armamentista resultou também na propagação da tecnologia aeroespacial e o aumento da rivalidade nos Estados Unidos. A espionagem. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética tinham uma agência secreta. O KGB era a principal agência secreta de informações e segurança da antiga União Soviética e a CIA era a agência de espionagem do governo dos Estados Unidos. A corrida espacial. Os Estados Unidos e a União Soviética travaram uma disputa muito grande no que se refere aos avanços espaciais. Ambos corriam para tentar atingir os objetivos significativos nesta área. Isso ocorria pois havia uma grande disputa entre as potências com o objetivo de mostrar para o mundo qual era o sistema mais avançado. No ano de 1957, a União Soviética lançou um foguete com um cão dentro, o primeiro ser vivo a ir ao espaço. 12 anos depois, em 1969, o mundo todo pôde acompanhar pela televisão a chegada do homem à Lua, com a missão espacial norte-americana. Finalmente, em 1989, a queda do Muro de Berlim foi o ato simbólico que decretou o encerramento de décadas de disputas econômicas, ideológicas e militares entre o bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos, e o socialista, dirigido pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Terminando assim a Guerra Fria.